Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Deus precisa de uma revisão. A fé cristã, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa de algum conserto, de alguma revisão? Não, não precisa. Por que se ouve então falar de um cristianismo redivivo? Cristianismo redivivo, por definição, seria um cristianismo que antes existia, que valeu durante muitos séculos, mas agora ele fragmentou-se e o homens modernos, homens atuais desse século, foram capacitados a juntar esses fragmentos desse cristianismo pressupostamente malogrado e, aos critérios humanos, forjar um novo cristianismo, um cristianismo redivivo. Isso não existe. Isso não existe nas palavras de Jesus, na sua obra redentora, não existe na palavra dos profetas e não existe na palavra dos apóstolos. E é inviável no entendimento de todos os homens cristãos de boa consciência. O que é preciso de uma renovação diária, o que precisa de um aspecto redivivo, somos nós, seres humanos. Todos os dias precisamos nos renovar no nosso entendimento, não para buscar forças dentro de nós, mas para compreendermos o que vem do alto, para compreendermos a obra redentora e aperfeiçoadora de Deus manifesta em Cristo Jesus. Obra essa que não apresenta defeitos. Se muitos homens não aceitam, problema dos homens. Se muitos homens não entendem, problema desses homens, mas não problema de Deus e não problema das Escrituras, muito menos de Jesus e muito menos da comunidade cristã. Para propor um cristianismo redivivo, para propor um chamado cristianismo redivivo, seria confessar a sua falência e a sua restauração por meio de mãos humanas, de discernimento humano. É muita soberba perante Deus e perante toda a comunidade cristã. Seria preciso requerer, para confeccionar um novo cristianismo, uma nova verdade. Sim, uma nova verdade. Mas por que uma nova verdade? Porque Deus é verdade, Jesus é verdade, a sua obra redentora é verdadeira. Tudo que Jesus exerceu soberanamente e tudo que Jesus ensinou é verdadeiro. E nós precisamos de uma nova verdade? Se nós precisamos de uma nova verdade, se homens desse século precisam de uma nova verdade, estão confessando que aquela verdade que veio do alto não é verdadeira. Seria preciso requerer uma nova verdade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 20, ele muito bem explica: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho amado Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, nenhum homem de nenhum século pode propor novas verdades, porque a verdade é Deus, é Jesus, e a sua obra está instalada na face da terra para toda a eternidade, e não é revogável. Em segundo lugar, seria preciso requerer perante Deus Pai e perante Deus Filho um novo sacrifício. Sim, um novo sacrifício, um sofrimento que fosse talvez menor, talvez maior, um sacrifício diferente, para, no caso para que viesse a ser possível, viável, a confecção de um novo cristianismo. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 12, isso está desmentido. Nós não precisamos de um novo sacrifício.
Diz no capítulo 10, versículo 12 da Epístola aos Hebreus: mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, um único sacrifício para sempre pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Simbolicamente, a obra está pronta, a obra está feita. Quem promoveu aquele sacrifício, um sacrifício perfeito, oferecido para sempre, sacrifício único, está à destra de Deus. Está tranquilo com a sua obra redentora, com o seu sacrifício, mas há homens que não estão satisfeitos. Pobres homens. Em terceiro lugar, seria necessário requerer um novo espírito. Sim, um espírito novo. Um espírito que não fosse aquele espírito que gerou Jesus no ventre de uma virgem, que não fosse aquele espírito que capacitou Jesus na sua vida missionária, um novo espírito, não aquele que no caso ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas um novo espírito, um espírito mais terráqueo, mais consensual, mais contemporâneo, mais, digamos, secularizado, para que os homens fiquem satisfeitos e, no caso, sorriam dentro desse novo espírito. Não existe um novo espírito, a não ser um espírito enganador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, afirma: e a esperança não traz confusão, a esperança da vida eterna. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi concedido. Pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então, esse Espírito, o mesmo que gerou Jesus e capacitou Jesus e ressuscitou Jesus, esse Espírito, na sua perfeição, está sendo revogado, está sendo requerido a Deus um novo Espírito? Não. Isso é heresia, isso é blasfêmia contra o próprio Espírito Santo de Deus. Não precisamos de um novo Espírito, não podemos confeccionar um cristianismo redivivo. Precisaríamos também de quê? De um novo Cordeiro. Um novo Cordeiro de Deus, um novo Cordeiro sacrificial, um novo Agnus Dei. Porque talvez esse Cordeiro enviado há 2000 anos atrás, esse verbo encarnado, deve ter apresentado algum defeito, porque Deus é capaz de fazer as coisas defeituosas. Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha alguma mácula, tinha algum defeito? Ou são os homens que querem encontrar defeito na perfeição de Deus? Eu acho que essa proposta é bastante viável. Propor um novo Cordeiro é a coisa mais absurda que se pode requerer à comunidade cristã, a Deus Pai e a Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista muito bem afirma: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, vinha em sua direção, e disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que anula o pecado do mundo. Ou será que isso é ponto de vista teológico? Não, isso é verdade, é absoluta. E Jesus confirmou a credibilidade daquele que foi profetizado por Isaías, por Malaquias, como sendo o precursor de Jesus. Então, não se pode requerer um novo Cordeiro sem cometer grave erro e também grave heresia. Uma nova eternidade. Sim, seria preciso requerer uma nova eternidade. Mas qual é o sentido disso? Porque o cristianismo está intimamente vinculado à eternidade de Deus.
O cristianismo tem o seu aspecto histórico. Há cerca de 2000 anos atrás, o próprio cristianismo pode ser visto e analisado sobre diversos aspectos, mas um é também verdadeiro: ele é eterno, como é eterno o nosso Deus. O cristianismo não veio de homens, como muitos querem propor. O cristianismo veio da vontade soberana e eterna do Deus eterno e perfeito e soberano. O cristianismo veio da eternidade do Deus perfeito, soberano e também eterno. Ele não foi confeccionado por Deus a partir de um certo momento. E a partir de um certo momento foi decidido. Isso é um engano teológico, é um engano doutrinário bastante grave. Então, como é eterno o nosso Deus, como é eterna a sua vontade, como é eterna a sua soberania, é também eterno o cristianismo, a obra proposta por Deus para resgate e aperfeiçoamento do homem. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, o próprio Jesus afirma: "E agora glorifica, meu Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que o cosmos fosse semeado com vida." Jesus afirma: "Pai, glorifica ao teu Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse." Antes que o mundo existisse, quando? Na eternidade. Enarque. Na eternidade, no princípio de todos os princípios. Então, seria necessário uma nova eternidade, porque essa eternidade parece não ter dado, segundo alguns homens, espaço para a obra redentora de Deus. Nós precisaríamos de uma nova eternidade para começarmos tudo de novo. Muito bem. E para nós terminarmos, seria preciso requerer a Deus Pai e a Deus Filho uma nova cruz. Sim, uma nova cruz. Não aquela cruz que está manchada de sangue redentor, mas uma cruz mais consensual, uma cruz mais pacífica, uma cruz menos redentora, uma cruz menos salvadora, uma cruz que traga mais ensinamento do que redenção. Uma nova cruz, porque aquela cruz que Jesus escolheu para si parece que foi mal escolhida. Parece que ela não é muito bem compreendida ou aceita pelos homens desse século. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo afirma: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo sacrificou-se por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, o Filho de Deus, na sua perfeição, escolheu morrer em nosso lugar. Sendo nós ainda perfeitos? Não, sendo nós ainda pecadores. Portanto, desmerecedores de qualquer benefício de Deus. Qual é o nome que se dá isso? Graça redentora. Gift. Dom imerecido de Deus em nosso favor. Então, o homem pode propor alguma coisa mais maravilhosa do que a graça de Deus? Não, não pode. É muita heresia, é muita soberba do espírito humano querer propor alguma coisa humana ou então humanizada, racionalizada segundo a vontade desse século, que possa ser superior à graça redentora manifesta nessa cruz que Jesus escolheu. Ele escolheu para si, ele escolheu dessa maneira, ele escolheu desde a fundação do mundo, graciosamente, de maneira redentora, em nosso favor. Então, fica bastante claro que requerer um chamado cristianismo redivivo é a mesma coisa que querer negar e buscar uma nova verdade, um novo sacrifício, um novo espírito, um novo cordeiro,
uma nova eternidade e uma nova cruz. Só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Só existe um Redentor, um justificador e um reconciliador com Deus. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, como está disposto, documentado fartamente para exame público nas Escrituras Sagradas, nas palavras de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. Que Deus abençoe você na verdade. Cuidado com essas novidades que andam por aí, porque nem tudo que fala sobre Jesus tem realmente o verdadeiro Espírito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.